Olá, queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos ao canal. Que Deus abençoe a cada minuto que você estiver aqui comigo. Gostaria de ter vocês como inscritos do canal. Todos os dias você irá receber 4 orações do nosso pastor. Toda segunda e quinta-feira às 9 horas da manhã, você vai receber um vídeo como esse. No vídeo de hoje, iremos falar do jejum que agrada a Deus e o que não agrada. O jejum é uma prática espiritual antiga, mencionada várias vezes na Bíblia. Embora seja frequentemente associado à abstinência de alimentos, o jejum tem um significado mais profundo e espiritual. No vídeo de hoje, vamos explorar o que torna um jejum agradável a Deus e o que pode torná-lo ineficaz, ou até mesmo desagradável a Ele. Utilizaremos exemplos bíblicos e versículos para fundamentar nossa discussão. Você sabe o verdadeiro propósito do jejum? Para entender o jejum que agrada a Deus, precisamos primeiro entender seu propósito. O jejum bíblico tem como objetivo principal aproximar-nos de Deus, buscar sua orientação e expressar arrependimento pelos pecados. É uma forma de humildade e de mostrar nossa dependência total de Deus. Não podemos fazer um jejum pelos motivos errados. Vamos ver 10 motivos que agradam a Deus no seu jejum. Primeiro, buscar a presença de Deus. O jejum é uma forma de nos aproximarmos de Deus, buscando sua presença de maneira mais intensa e profunda. No livro de Joel capítulo 2 e versículo 12, Deus chama seu povo ao arrependimento e à busca de sua face. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Segundo, arrependimento e confissão de pecados. Jejuar pode ser uma expressão de arrependimento e de busca pelo perdão de Deus. No livro de Neemias capítulo 1 versículo 4, Neemias jejuou ao confessar os pecados de Israel, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Após o período de jejum e oração, Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, apresentou sua preocupação ao rei. Neemias capítulo 2 versículos 1 ao 5. Descreve o momento em que Neemias, com temor, explicou ao rei o motivo de sua tristeza, a desolação de Jerusalém. O rei, tocado pela sinceridade de Neemias, perguntou o que ele desejava. Neemias capítulo 2 versículos 4 e 5. Então o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Autorização e apoio do rei. O rei Artaxerxes não só autorizou Neemias a viajar para Jerusalém, mas também deu-lhe cartas para os governadores da região, garantindo sua passagem segura, e recursos para a reconstrução dos muros. Neemias 2, 7 e 8 detalha as providências. Com determinação, Neemias e os judeus começaram a reconstrução dos muros de Jerusalém, dividindo o trabalho entre diferentes famílias e grupos. A Bíblia registra que, apesar das constantes ameaças e tentativas de sabotagem pelos inimigos, o muro foi completado em um tempo surpreendentemente curto de 52 dias. Neemias 6 e 15 e 16 celebra essa conquista. O jejum feito da forma correta trouxe vitória a Neemias. Terceiro, clamor por direção e sabedoria. O jejum pode ser uma prática para buscar orientação e sabedoria de Deus em momentos de decisão. Em Atos 13, 2 e 3, vemos que os líderes da igreja em Antioquia jejuaram e oraram antes de enviar Barnabé e Saulo para a obra missionária. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé, e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quarto, intercessão pelos outros. O jejum pode ser um ato de intercessão, em que buscamos a intervenção de Deus na vida de outras pessoas. Esther jejuou pelo povo judeu, pedindo a Deus proteção contra o decreto de morte. Vai, ajunta todos os judeus, que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecer, pereci. Esther 4 e 16. Após o período de jejum, Esther corajosamente se aproximou do rei Assuero.
O rei, agradado por Ester, estendeu-lhe o cetro de ouro, sinal de que ela podia falar. Ester convidou o rei Amã, o inimigo dos judeus, para um banquete que ela prepararia. O jejum de Ester trouxe livramento para todo o povo. Quinto, superação de dificuldades e problemas espirituais. Jejuar pode ser uma forma de buscar a ajuda de Deus para vencer tentações e superar problemas espirituais. Jesus jejuou no deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério público e de enfrentar as tentações de Satanás. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 1 e 2. Este período foi um tempo de preparação espiritual e fortalecimento antes de enfrentar as tentações de Satanás. Esse foi o resultado do jejum de Jesus, resistiu às tentações de Satanás e saiu do deserto fortalecido para iniciar seu ministério, ensinando e realizando milagres. Sexto, jejuar é uma maneira de demonstrar nossa humildade e dependência total de Deus. Em Esdras 8, 21 e 23, Esdras proclamou um jejum para buscar a proteção de Deus durante a viagem de volta a Jerusalém. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. O jejum de Esdras teve um resultado muito positivo. A proteção e a orientação divina foram evidentes durante a perigosa viagem de volta a Jerusalém. A prática do jejum e da oração, em humilhação e dependência total de Deus, demonstrou a fé do povo e resultou em uma resposta poderosa de Deus, garantindo segurança e sucesso em sua missão. Sétimo, renovação espiritual. O jejum pode servir como um período de renovação espiritual, revitalizando nossa fé e comunhão com Deus. Jesus ensinou sobre o jejum dizendo que quando o noivo é tirado, então os discípulos jejuarão, Mateus 9 e 15, implicando que jejum é um tempo de anseio e preparação espiritual. Oitavo, na Bíblia, o jejum também é usado como uma expressão de tristeza e lamento. Quando o rei Davi recebeu a notícia da morte de Saul e Jonatas, ele e seus homens jejuaram, prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Seguindo Samuel 1 e 12. Davi jejuou após a morte de Saul e Jonatas, como uma expressão de luto e respeito. O jejum, combinado com o rasgar das vestes e a lamentação, era uma prática cultural significativa, para demonstrar a profundidade da dor e do respeito pela vida e pela liderança daqueles que haviam falecido. Nono, fortalecimento espiritual. Jejuar fortalece nossa vida espiritual, ajudando-nos a resistir às tentações e a crescer em santidade. No Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre a importância do jejum como parte da prática espiritual dos seus seguidores, Mateus 6 e 16 e 18. Décimo, jejum para vencer situações críticas. Segundo Crônicas 20, 13 e 4, então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Deus respondeu ao jejum e às orações do povo, prometendo-lhes vitória sem a necessidade de batalha. Josafá e seu exército apenas precisaram louvar a Deus, e Deus causou confusão entre os inimigos, levando-os a se destruírem. O rei Josafá de Judá proclamou um jejum em todo o reino, quando uma grande coalizão de exércitos inimigos ameaçou invadir Judá. Em resposta a essa crise, ele e todo o povo buscaram a ajuda de Deus através do jejum e da oração. Esses 10 exemplos nos mostram a maneira correta de aplicar o jejum em nossas vidas. Se você já pratica, não pare, pois sua vitória também vai chegar, creia. Falamos um pouco sobre os motivos certos para jejuar. Agora veremos alguns motivos que pode levar uma pessoa a jejuar de maneira errada. Primeiro erro: motivação egoísta. Jejuar para obter reconhecimento ou admiração dos outros, em vez de buscar a Deus. Foco na aparência. Jejuar para parecer espiritual aos olhos dos outros, em vez de buscar um relacionamento íntimo com Deus. Manipulação de Deus. Jejuar para tentar manipular Deus a agir de acordo com nossos desejos, em vez de submeter-se à sua vontade. Segundo erro: jejuar de maneira legalista.
Ritualismo vazio. Jejuar apenas como um ritual religioso sem coração, sem verdadeira conexão com Deus. Competição espiritual. Jejuar para competir com outros crentes, ou para impressionar líderes religiosos, em vez de buscar uma relação pessoal com Deus. Autojustiça. Jejuar como uma tentativa de ganhar mérito próprio diante de Deus, em vez de confiar na graça e misericórdia de Deus. Terceiro erro. Jejuar sem reflexão e arrependimento genuínos. Falta de arrependimento. Jejuar sem se arrepender verdadeiramente de pecados, ou sem buscar mudanças em áreas de vida que estão em conflito com a vontade de Deus. Falta de reflexão espiritual. Jejuar sem dedicar tempo para reflexão espiritual, meditação na palavra de Deus e comunhão íntima com Ele. Quarto erro. Jejum extremo. Jejuar por longos períodos de tempo sem considerar as necessidades básicas do corpo, como hidratação e nutrição adequada. Jejum em situações de risco. Jejuar em situações em que a saúde ou o bem-estar podem ser comprometidos, como durante a gravidez, doença ou condições médicas específicas. Quinto erro. Falta de obras de caridade. Jejuar sem se envolver em ações de justiça, misericórdia e compaixão em relação aos necessitados e oprimidos. Hipocrisia religiosa. Jejuar enquanto ignora as necessidades dos outros, ou enquanto se envolve em comportamentos injustos ou imorais. Jejuar é uma prática espiritual poderosa quando feita com motivação correta, humildade e busca sincera de Deus. No entanto, é importante evitar cair em armadilhas de legalismo, egoísmo, falta de reflexão e falta de consideração pelas necessidades do corpo e dos outros. O verdadeiro jejum é acompanhado por uma vida de justiça, misericórdia e amor ao próximo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe o máximo para ajudar outras pessoas a não cometerem esses erros ao jejuar. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Até o próximo vídeo, filhos de Deus.